partir de agora, na Martelli FM, programa A Caminho da Luz. Uma realização do Grupo Espírita Meimei. Programa A Caminho da Luz. Apresentação: Valquíria Oliveira e Ailton Moraes. Bom dia, amigos ouvintes. Estamos no ar com mais um programa A Caminho da Luz. Nosso bom dia também para Valquíria, o Wilton, para o nosso convidado de hoje que está aqui assistindo a gravação do programa, o nosso redator, o Lucas. Bom dia, Lucas. Bom dia, Ailton. Bom dia, Wilton. Bom dia, meus queridos ouvintes. Bom dia a todos, bom dia Lucas e a todos que nos escutam. Bom dia a todos. E lembrando aos nossos amigos ouvintes que estamos com algumas novidades no nosso programa Caminho da Luz. Temos a nossa página do Instagram, que o endereço é @programa A Caminho da. Podem também nos encontrar no YouTube, basta procurar pelo nosso canal. E lembrando do nosso telefone de WhatsApp, o telefone é, anotem aí, 31 98 344 7898. Repetindo, 31 98 344 7898. Pergunta e resposta. Foi enviada uma pergunta de um dos nossos amigos ouvintes, e ele pergunta: algumas pessoas dizem que tem o corpo fechado. Com base na doutrina espírita, como podemos nos fortalecer espiritualmente? Então, para respondermos a pergunta do amigo ouvinte, nós vamos reproduzir a mensagem de Emmanuel com o título Fortalecimento Espiritual para a Sua Vida. E a mensagem inicia da seguinte forma: se te decides efetivamente a imunizar o coração contra as influências do mal, é necessário que te convenças que todo minuto é chamamento de Deus à nossa melhoria e renovação. Que toda pessoa se reveste de importância particular em nosso caminho, que o melhor processo de receber auxílio é auxiliar em favor de alguém, que a paciência é o principal ingrediente na solução de qualquer problema, que sem amor não há base firme nas construções espirituais, que o tempo gasto em queixa é furtado ao trabalho, que desprezar a simpatia dos outros em nossa tarefa é o mesmo que pretender semear um campo sem cogitar de lavrá-lo, que não existem pessoas perversas e sim criaturas doentes a nos requisitarem amparo e compaixão, que o ressentimento é sempre foco de enfermidade e desequilíbrio, que ninguém sabe sem aprender e ninguém aprende sem estudar, e que, em suma, nos basta pedir aos céus, através da oração, para que baixem à terra, mas também cooperar, através do serviço ao próximo, para que a terra se eleve igualmente para os céus. Apenas um comentário breve do texto de Emmanuel e da pergunta feita. O raciocínio de Emmanuel trabalha em torno do esforço próprio, do trabalho, da dedicação, que nada acontece sem que haja um movimento de nossa parte, que toda produção de efeitos em nossa vida é resultado de uma ação provocada por todos nós. Então, referente à pergunta sobre o corpo fechado, que é essa terminologia utilizada até mesmo historicamente falando, a gente sempre ouviu essa expressão de corpo fechado como se nada pudesse acontecer ao espírito da criatura em que habita aquele corpo, nenhum mal pode tocá-la. E a gente vê que as coisas não são bem assim, que tudo depende do esforço do indivíduo, da vida que o indivíduo leva, das situações que o indivíduo se coloca, do seu pretérito, do seu futuro. Então a gente vive em harmonia com o presente que a gente constrói e também em harmonia com o passado que provocamos. A vida em si é um conjunto harmonioso de acontecimentos do passado que refletem em nosso presente e os acontecimentos também do presente, que automaticamente se reproduzem, tanto pelas coisas boas e tanto pelas coisas ruins. Você tem alguma coisa para comentar para a gente, Ailton? Ailton, se quisermos realmente nos fortalecer espiritualmente e evitar as influências negativas, a oração é um poderoso aliado no nosso equilíbrio. Estudar o Evangelho em nosso lar e procurar aos poucos colocá-lo em prática em nossas vidas. A leitura do Evangelho ajuda a afastar as influências negativas. Atraia pessoas do bem para perto de você.
Faça sempre algo positivo, pratique o bem. Ama e perdoa sempre. Exercite o amor e o perdão. As pessoas positivas estão sempre rodeadas de energias positivas. Você é livre para tomar qualquer decisão, por isso, escolha sempre as pessoas que lhe transmitam paz e harmonia. Estudando o Espiritismo. Hoje estudaremos a questão de número 325, Comemoração dos Mortos Funerais, do Livro dos Espíritos, na qual Kardec pergunta aos imortais: qual a origem do desejo que certas pessoas exprimem de serem enterradas antes num lugar do que no outro? Será que preferirão, depois de mortas, vir a tal lugar? E essa importância dada a uma coisa tão material constitui indício de inferioridade do espírito? E a espiritualidade superior responde: a afeição particular do espírito por determinados lugares, inferioridade moral. Que importa este ou aquele canto da terra a um espírito elevado? Não sabe ele que sua alma se reunirá aos dos que lhe são caros, embora fiquem separados seus respectivos ossos? E ainda, dentro desta questão, é perguntado: deve-se considerar futilidade a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família? E os espíritos também respondem: não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão os que assim procedem aos que lhes foram entes queridos. Conquanto, destituída de importância para os espíritos, essa reunião é útil aos homens, mais concentradas se tornam suas recordações. E para auxiliar na interpretação da questão lida, utilizamos o texto de Miramês contido na obra Filosofia Espírita, intitulado Inferioridade Moral. Então ele diz: os espíritos elevados são despojados de todo tipo de apego que constitui limitação moral da alma. Muitos e muitos espíritos encarnados, quando percebem a aproximação da desencarnação, desejam que seus corpos sejam enterrados em tal ou qual lugar, principalmente onde nasceram. Isso caracteriza a condição espiritual de quem se aproxima do túmulo. O corpo é corpo e não retém espírito junto a si. Depois que esse deixa a veste física, ele volta para o meio de onde veio, a mãe natureza, e vai servir em outras áreas como manda o progresso. Quanto a reunir a todos os restos mortais de uma família em determinado lugar, é inspiração do amor limitado dos que lhes foram entes queridos. Convém notar que esse gesto não interfere na evolução do espírito imortal. São laços que estão ligados aos velhos costumes, que é preciso sejam desatados por novas filosofias. A verdade, disse Jesus, liberta. Devemos todos conhecê-la para nos tornarmos livres. Continuando a reflexão de Miramês, ainda no texto, ele diz o seguinte: o espírito elevado sabe que os espíritos que lhe foram antepassados não estão ligados aos restos mortais, nem moram em cemitérios. Para que inspirar os encarnados para juntarem os ossos de todos os familiares que passaram para o mundo dos espíritos? Trasladar simplesmente os ossos de um lugar para o outro nada significa para o sossego dos espíritos que foram ocupantes daqueles corpos, que necessitam, acima de tudo, de harmonia espiritual. Pela lei da reencarnação, sabemos que um espírito já usou muitos corpos. Certamente que, se esse fosse o caminho para a sua felicidade, justo seria reunir todos eles em um só lugar. O Espiritismo, codificado por Allan Kardec, veio para ajudar os homens e os próprios espíritos desencarnados na educação espiritual. As suas mensagens, quando inspiradas no Cristo, despertam a alma para a luz de todos os entendimentos, de maneira que encontramos o que procuramos dentro de nós. Jesus já falava que o céu está dentro de nós. Verdadeiramente, a nossa felicidade é interna, porque é no mundo íntimo que construímos a nossa paz eterna, aquela onde não falta o trabalho com amor. Os nossos sentimentos, para que sejam nobres, na nobreza do amor,
haverão de ter analogia com os sentimentos do Mestre Jesus e a similitude com o Evangelho. Dessa maneira, o Espírito começa a mostrar a sua liberdade sem negar e esquecer seus deveres para com a sua própria consciência. Então, para a gente comentar um pouquinho a interpretação de Miramês e as duas perguntas lidas no Livro dos Espíritos, em primeiro lugar, a gente pensa que vem o respeito, porque ao lado de tudo isso tem a tradição, tem a religião, em que a família ou que essas pessoas vieram sido acostumadas. Lembrando que a pergunta foi sobre enterrar os corpos juntos aos parentes ou em determinados lugares específicos. No primeiro local vem o respeito, porque, como eu disse, tudo depende de onde a pessoa foi criada, a tradição, a religião, o posicionamento. Para o espírito em si, isso não vai ser determinante, porque o espírito, a partir daquele momento, ele deixa o corpo físico. Mesmo que não seja um espírito superior e ainda possa estar muito tumultuada aquela lembrança, isso não vai fazer diferença para a sua saúde ou para a sua falta de saúde. E um outro ponto que é interessante lembrar e interpretar também nesse pensamento de Kardec, de Miramês, seria a reunião entre os parentes, a junção ali dos cadáveres, vamos falar de uma maneira bem objetiva, sendo enterrados no mesmo local. É claro que para um espírito superior, para um espírito que tem um esclarecimento, o corpo físico ali, com todo o respeito e gratidão a que ele merece, encerra naquele ponto ali a sua vida. Então, dali para frente, o que vai continuar é a vida do espírito, e aquele corpo que serviu de grande ferramenta para o espírito volta a se agrupar com a mãe natureza, como disse o espírito de Miramês. E finalizando, Miramês diz: quando falamos que o espírito não sente felicidade quando os encarnados fazem tudo para juntar os restos mortais, tratamos de espíritos elevados, que atribuem importância maior ao fato, pois o seu amor é universal. Somos filhos do mesmo Deus e irmãos uns dos outros, na plenitude do amor. Aqueles que vivem de recordações ficam paralisados no tempo e no espaço. A canção que diz que recordar é viver não esclarece que depende do que recordamos. Recordar as ideias luminosas dos grandes astros que passaram pela Terra nos faz bem, assim como se copiamos seus grandes feitos. Não podemos ignorar que o apego aos bens materiais e aos restos mortais de parentes e amigos é inferioridade moral. Livremo-nos disso o quanto antes, para que possamos subir mais um degrau na escala espiritual e ter olhos para ver e sentir as leis que dirigem e orientam a todos nós. Repetir Jesus é muito bom para nós. Vejamos o que ele nos disse com sua propriedade moral: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes 2 mandamentos. O resto vem por acréscimo de misericórdia. Prezados irmãos, o homem que se apega aos bens materiais, aos amores, à aquisição do poder, ao status social, aos vícios, apega-se ao corpo que lhe é morada provisória em sua breve existência terrena, esquecendo-se de que é apenas usufrutuário dos bens terrenos. Jesus ensina o desapego para a liberdade desse presídio que é o corpo físico. Então, o homem sofre por não compreender o verdadeiro sentido da vida, que é o amor e a caridade. A felicidade plena não é desse mundo, é uma conquista para a vida futura, destinada a espíritos que conseguiram vencer o apego, esquecendo de si por amor ao Pai que está no céu e ao próximo. Meu reino não é desse mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Geralmente, aquele que tem fé não se apega, não precisa de nada para completar. E ainda, quem vive desprendido de tudo é muito mais feliz. O desapego é lei, é a melhor coisa que podemos fazer para o nosso bem e para aqueles que estão à nossa volta. E ainda, quando perguntado sobre como deveríamos viver no mundo, Paulo de Tarso diz: vive como possuindo tudo, nada tendo, com todos e sem ninguém. Estudando
o Evangelho. Continuando o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, agora a gente está no capítulo 6, com o subtítulo Instruções dos Espíritos e o título Advento do Espírito da Verdade, ou A Chegada do Espírito da Verdade. Iniciando o texto da seguinte forma: Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede. Pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Homens fracos que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me, por demais, tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. E fazendo um breve comentário desse primeiro item da instrução dos Espíritos, é a apresentação do Espírito de Verdade, salvo engano. São 4 mensagens contidas ao todo, assinadas pelo Espírito de Verdade, e que o conteúdo é inegável. Pela forma de se falar, o Espírito de Verdade, na pessoa do Mestre Jesus, vem apresentar a doutrina espírita como a continuação ou o cristianismo redivivo que o é, reapresentando ou tornando o cristianismo mais acessível às mentes, aos ouvidos das pessoas de hoje em dia. Porque o cristianismo não foi uma religião. Jesus foi um ser humano e um ser espiritual de imensa sabedoria e amor que apresentou à Terra um roteiro de vida. Um roteiro de vida que possibilita a todos nós um dia desfrutarmos da felicidade, da saúde que ele já desfrutava. Então esse chamado, esse convite do Espírito de Verdade nessa mensagem dá mais uma sensação realmente de um convite a conhecermos, a voltarmos a conhecer, a voltarmos a dar atenção ao cristianismo que à época foi deturpado, foi interpretado, sem aqui criticar qualquer religião que seja, mas foi interpretado de maneiras diversas que levaram a guerras, levaram a extermínios, levaram a práticas políticas exterminadoras. Então hoje, com a possibilidade do Espiritismo, a gente consegue enxergar ou estudar ou a conviver com o cristianismo como engrandecedor da vida que ele é. E tem muita coisa para ser estudada. Esse capítulo do Evangelho é super interessante. Queridos ouvintes,
Essa mensagem, assinada por Espírito de Verdade, com data do ano de 1860, foi publicada antes em O Livro dos Médiuns, no capítulo 31, Dissertações Espíritas, com 4 frases a mais no item 9, com uma nota explicativa de Kardec, na qual diz que ela veio por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris. Assinada com um nome que o respeito não nos permite reproduzir, senão sob todas as reservas. Tão grande seria o insigne favor da sua autenticidade e porque dele se há muitas vezes abusado demais em comunicações evidentemente apócrifas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. Após mais considerações, Kardec termina assim: na comunicação acima, apenas uma coisa reconhecemos: é a superioridade incontestável da linguagem e das ideias, deixando que cada um julgue por si mesmo se aquele de quem ela traz o nome não a renegaria. Na Revista Espírita de Allan Kardec, em julho de 1866, a editora Edicel, em 1966, na página 221, no artigo Qualificação de Santo aplicada a certos espíritos, Kardec escreve ao encerrar suas observações: a qualificação de espírito de verdade não pertence senão a um só, e pode ser considerada como um nome próprio. Está especificado no Evangelho. Aliás, esse espírito se comunica raramente e apenas em circunstâncias especiais. Bom, amigos ouvintes, nesta primeira mensagem, das 4 assinadas pelo Espírito de Verdade, inseridas por Kardec neste capítulo, o autor inicia escrevendo que vem como outrora trazer a verdade e dissipar as trevas. Diz que o Espiritismo, como outrora suas palavras, deve lembrar aos incrédulos que acima de tudo e de todos reina a verdade imutável, que é Deus. Eu revelei a doutrina divina e como segador liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino do Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais as vozes dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, faça-se ouvir para vos gritar: crede e orai, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como cedro. Essa tocha é o Espiritismo, que veio quase 2000 anos depois de Jesus, para ensinar todas as coisas e lembrar de tudo o que ele disse, conforme está em João, capítulo 14, versículo 26, interpretando as leis divinas, tornando assim os ensinos de Jesus mais claros e mais fáceis de serem compreendidos pela razão e vivenciados desde já. Prezados ouvintes, o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, cristianismo redivivo, que tem resposta para todas as nossas dúvidas e consolo para todos os nossos dissabores. A doutrina dos Espíritos vem nos responder às grandes questões filosóficas da humanidade, como, por exemplo, de onde viemos, para onde vamos, o que somos, por que sofremos, o que estamos fazendo aqui. É preciso, pois, estudá-lo e penetrar nele como um sentimento de humildade e de agradecimento a Deus. Pergunta e resposta. Passaremos agora para o livro O Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Na questão de número 233, é perguntado a Emmanuel: por que razão o homem da Terra tem sido tão lento na solução do problema do seu conhecimento próprio? E Emmanuel responde: somente agora a alma humana poderá envolver-se o bastante para compreender as necessidades e os escaninhos da sua personalidade espiritual.
Antigamente, a existência do homem resumia-se na luta com as forças externas, do modo de criar uma lei de harmonia entre ele próprio e a natureza terrestre. Muitos séculos decorreram para enfrentar os perigos comuns. A organização da tribo, da família, das tradições, das experiências coletivas exigiu muitos séculos de lutas e de infortúnios dolorosos. A ciência das relações, o aproveitamento das forças materiais que os rodeavam, não requisitaram menor porção de tempo. Agora, porém, na culminância da sua evolução física, o homem não necessitará preocupar-se de modo tão absorvente com a paisagem que o cerca, razão pela qual todas as energias espirituais se mobilizam nos tempos modernos em torno das criaturas, convocando-as ao sagrado conhecimento de si mesmas, dentro dos valores infinitos da vida. Então, interpretando a pergunta e a pergunta feita a Emmanuel e a sua resposta, como ele diz, é explicável. É chegado o momento, como diz Emmanuel, e esse momento não quer dizer que foi no ano da resposta dele ou hoje, 2019. O planeta Terra, as pessoas que o habitam chegaram na maturidade suficiente, no tempo adequado para voltarem para dentro. Porque primeiro foi necessário um desenvolvimento material, um desenvolvimento tradicional, desenvolvimento religioso. Pensa, antigamente as pessoas tinham que se preocupar com animais que invadiam as casas, as cabanas onde moravam. Hoje a gente tem todo um conforto, uma tradição e uma estabilidade que já nos possibilita preocupar-nos com a autoiluminação ou com o crescimento pessoal. Então, é dado o tempo onde os conflitos, os problemas, as dúvidas, as questões que a gente vive hoje, é momento da gente voltar para dentro para começar na autoeducação ou reeducando-se para que possamos viver de forma mais harmoniosa com a vida e com os problemas e as situações do dia a dia. E agradecemos a Ti, Pai Celestial, por esta oportunidade de falarmos aos corações de nossos ouvintes. Pedimos a nosso Mestre Jesus que abençoe a todos. Tenhamos todos um bom dia e uma ótima semana. E até domingo, se Deus quiser. Você ouviu Programa A Caminho da Luz, uma realização do Grupo Espírita Meimei.